vamos ver esse outro problema, que é do Bravo Guerreiro de Hashmat. Então, Hashmat é um guerreiro, vamos ler o problema. Hashmat é um guerreiro cujo seu grupo de soldados se move de um local para a outro para lutar contra os seus oponentes. Antes da luta, ele apenas calcula uma coisa: a diferença entre a quantidade de soldados que possui e a quantidade de soldados oponentes. A partir dessa diferença, ele decide se vai lutar ou não. Às vezes, Hashmat tem mais soldados do que o seu oponente, mas na maioria das vezes não. Então a entrada consiste de dois números inteiros, esses dois números aqui, por exemplo, ou esse, né? Esses dois números denotam respectivamente a quantidade de soldados do exército de Hashmat e do seu oponente. Então o primeiro é a quantidade de soldados do Hashmat e o outro é do seu oponente. E aí nenhum número de entrada é maior que 2 na 32. Ok. Então nenhum número é maior que 2 na 32. E a entrada termina com o fim de arquivo ou EOF. Bom, muitos problemas têm esse EOF, que é é quando tem o fim do arquivo. Ele detecta o fim do arquivo e aí ele para de... Então você tem que ficar lendo, por exemplo, esses números até que se detecte um EOF. Eu vou mostrar como funciona, como que se lê em C e C++. E aí a saída é para cada linha imprima a diferença entre o número de soldados de Hashmat e do seu oponente. Cada saída deve ser impressa em uma linha separada. Ok. Vamos fazer isso. Então é a diferença do Hashmat e o seu oponente. Bom, aqui eu assumo que ele não quer a diferença negativa. Então vai ter que tirar o sinal, né, do valor. Então vamos testar. Bom, primeiro a gente tem que ler dois números. A gente já leu aqui dois números. Vamos pegar o mesmo problema, o mesmo esqueleto da questão 1001, aquela. Essa aqui é a 1198. E aí, bom, lê esses dois números e imprime a diferença deles, só que a gente quer sem sinal. Então a gente pode usar uma função chamada ABS, que serve para tratar esse caso. Ele tira o sinal, ele calcula A menos B e daí pega o sinal positivo. A gente tem que botar o barra N no final. Basicamente toda questão tem que botar o barra N, vocês têm que cuidar disso, senão vai dar... Provavelmente todas as questões vai dar presentation error. E então é isso, a gente lê os dois números e imprime a diferença deles. Vamos mandar e ver o que dá. Bom, ele deu erro de compilação porque eu esqueci de testar primeiro e também esqueci do C++ aqui que eu tinha tirado. Vamos mandar de novo. Bom, mas é bem assim. Várias vezes vai dar wrong answer, presentation error. Aqui ó, deu wrong answer 100%. Isso é por quê? Porque a gente tem que ler todos esses números no mesmo arquivo, na mesma execução. Então, para C++ se usa desse jeito: o while sem A e B. Pelo menos eu uso desse jeito. E bom, aqui ele sempre vai ser verdadeiro enquanto não for o EOF. Então você vai lendo o A e o B, por exemplo, ele vai ler o 10 e o 12, o 10 e o 14, o 100 e o 200, e aí depois disso ele vai detectar o EOF e vai dizer que
Terminou. Bom, eu geralmente eu gosto de usar esse jeito, até para fazer os casos de teste. Por exemplo, eu vou criar aqui um novo arquivo, e aí eu copio esses números, todos esses números, colo e vou salvar aqui como p.in. E aí, bom, aqui ó, eu tenho p.cpp e p.in, que bom, eu vou querer enviar esses arquivos do p.in para o p.cpp, para o meu programa. E então eu vou compilar o programa, o p.cpp, e aí eu jogo os dados, eu redireciono os dados do p.in para o p.cpp para ele rodar. E daí eu vou fazer isso e ele vai me dar as respostas. Bom, para o primeiro conjunto de dados, o 10 e 12, ele deu 2, que é a diferença, certo? De 10, 14 deu 4. E de 100 e 200 deu 100, ok? Então era o que era esperado, ó, 2, 4 e 100. Então eu vou enviar e ver vamos ver se vai dar aceito. Bom, ele ainda deu wrong answer 100%. Por que isso? Porque os números vão até 2 na 32. O inteiro aqui do C++, ele vai até 2 na 31. Ele vai até aproximadamente 2 na 31. Porque são basicamente 2 na 31 números positivos e 2 na 31 números negativos que ele consegue representar. Após isso, ele vai dar overflow, que é que deu estouro de representação. O valor, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. O valor que você tentou colocar nessa variável é maior do que o que ela admite. Eu vou colocar aqui 10 na 10, que basicamente o inteiro você pensa como 10 na 9, até o número 10 na 9. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 10 na 10, ele não vai caber no inteiro. Se você tentar compilar, ó, ele vai dar warning que deu overflow. Se você rodar, ó, o valor que está na variável A não tem nada a ver com o valor que eu coloquei, que era 10 na 10. É um número diferente, por causa do overflow. Então, para isso, a gente vai ter que usar um outro tipo de dados chamado long, que geralmente eu gosto de usar um typedef, que é basicamente, bom, eu vou escrever long, então eu quero como eu vou ter que escrever long várias vezes, eu quero meio que um apelido pro long chamado, eu uso geralmente ll. Eu vou usar aqui ll. Não, e agora, se eu tentar mandar, o ll, o long vai até 2 na 61. Não, desculpa. 2 na 63. Que é basicamente um 10 na 19, alguma coisa assim, próximo de 10 na 19. Ou 2 na 63, como vai até 2 na 32 nesse problema, ele vai caber. Só que na hora de formatar, tu tem que imprimir na hora de imprimir, o long é usado essa formatação que é LLD em vez de %D, que é para inteiro. Vamos mandar e ver se a resposta está certa. Vamos ver se agora a resposta se dá aceito. Bom, agora foi aceito. Então, você tem que cuidar o tipo de dado e a representação dele com qual é o tamanho, qual é o valor máximo que eles podem dar. E para quem usa C++, dá para usar esse formato aqui, que também funciona para o ELF, que é eu leio 2 inteiros, long int, né?
long. Eu leio o A e leio o B. E aqui geralmente se usa flag diferente de EOF, mas não precisa, eu acho, não tenho certeza. Mas dá pra usar isso aqui. E vamos mandar, ele vai tratar, ele vai ficar lendo até se eu achar o EOF. Se você mandar aqui, é pra dar certo. Foi aceito. Note que o tempo, o scanf é muito mais rápido que o cin, que o scanf do C é muito mais rápido que o cin.